casa caiu em Olinda, mas o buraco é mais embaixo do que tu pensa, vice? Olá, meu povo querido do canal, pernambucando por aí. Saudações nordestinas, com cheiro de terra molhada e café forte lá no quintal da vida que a gente conhece de perto e que a gente não deixa barato. Hoje trago uma crônica, sim, mas uma crônica que dói, que ri, que pensa, sobre um acontecimento aí em Pernambuco que mexe com o chão, com o céu e com o povo. Um desabamento de casas que deixou vítimas. 2 mortos, 9 feridos. Pode-se dizer, ao menos 9 feridos, em Olinda, no bairro de Ouro Preto. E a partir desse fato bruto, vamos rasgar o pano da cena social, política, cultural e botar à prova as ideias que encontramos nos filósofos conservadores, na Bíblia Sagrada, no canto do povo nordestino. Imaginem comigo, lá vai a crônica. Era uma tarde de quarta-feira, ou quem sabe de quinta, não importa muito o dia, porque para dor, o calendário escorre entre os dedos. O sol ainda não se rendia, fazia aquele esforço de castigar o asfalto, os barracos, os becos de Olinda. Nas casas simples, algumas de taipa, algumas de alvenaria meio remendada, o gente terminava de almoçar, resmungava pelo crocroque da caçamba que vinha pra rua, pela vizinha que não limpava a calçada, pela vida que empurra a gente pra frente como boi puxando a carroça. De repente, troço! Estrondou. Um conjunto de casas desabou e homens da terra, mulheres da terra, crianças da terra ficaram soterrados. A tragédia anunciada, ainda que ninguém quisesse crer. O povo nordestino, acostumado a fábulas de onça e raposa, a calangos soltos e cantigas na janela, não estava preparado para ver o chão engolir a parede engolir o povo, a vida virar escombros. E é aí que eu, achando-me no banco de trás dessa carroça chamada Sociedade Brasileira, olho para esse episódio como para uma parábola, sufocada de terra, mas também cheia de luz ardente. 1. O chão que treme e a casa que cai. A casa caiu, não metaforicamente, de repente literalmente. Das notícias, o conjunto de casas cedeu, deixado à sorte, ou às intempéries, ou à negligência. O cheiro de gás, talvez, a rachadura que ninguém viu, o alicerce que fazia corpo mole. Em Pernambuco, meu povo, a chuva dá suas visitas generosas, e não poupa telha, calha, barraco abandonado. E quando o Estado, o poder público, o poder privado, a iniciativa de ricos ou pobres falha em cuidar, o resultado é o que se viu. E aí entra a crítica. A tragédia não surge do nada. Surge de uma pilha de deixa pra lá, de amanhã eu resolvo, de quem vai se preocupar com esse povo, de é só pobre deixa morrer. Aqui cabe lembrar o que disse Edmund Burke, que a sociedade é algo orgânico, que se constrói com os little platoons, as pequenas comunidades, as famílias, a igreja. Não é ideal abstrato que se planta de repente. The Great Thinkers. E o que vemos ali é que o local, o bairro, o conjunto de casas, que poderiam ser esses platoons, que sustentam a moral e o social, foram olvidados. A casa caiu porque o tecido social se afinou, se rasgou. Lembro aqui da Bíblia. Porque eis que edificaram casa sem juízo e sobre a areia lançaram o alicerce. Algo que evocaria Mateus, capítulo 7, versículo 26. Qualquer que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E vejam, a casa caiu porque o alicerce era de areia, metafórica e literal. O governador, o político, o poder local podem prometer, vamos reconstruir, vamos ajudar. Mas se não tocar o cerne da cultura da responsabilidade do cuidado, se não se assentar num alicerce firme, moral, institucional, comunitário, o que construímos apenas ruirá. 2. O riso ácido, a piada nordestina e a crítica cultural. E não pense o leitor que eu vim aqui só chorar. Não, porque nordestino tem humor, fino, cortante, cheio de ironia. A cena era de tirar o chapéu.
Literalmente, porque o vento levou. Os vizinhos saíram correndo, outros com baldes, outros com bananas da terra nas mãos porque o almoço havia só começado. Uns perguntando, foi tremor, foi ladrão, foi o capeta? E alguém jactava, foi o chão que resolveu dar um passo à frente. É piada, mas não deixa de mostrar a brutalidade do que se passa. E aqui entra a crítica à cultura da dependência. Vivemos num país onde jeitinho vira regra maior, onde vamos ver amanhã se transforma em nunca. O filósofo G.K. Chesterton dizia que o mundo se rompe quando os homens se esquecem que as coisas precisam ser cuidadas. Ele que escreveu com leveza sobre o milagre do comum. E nós? Tornamo-nos especialistas em relativizar tudo. Ah, isso é normal. Ah, sempre foi assim. Ah, mas tem culpa do outro. O humor nordestino entra para denunciar isso, para colocar sob a lente a cultura do mais ou menos, que dá terreno para o desastre. A cultura popular pernambucana está cheia de cantigas, de repente, de cordel. E nesse cordel, poderíamos escrever: quando a casa vê rachadura e o povo fecha os olhos, vem a tragédia escavando, a esperança pelos fios. É lírico, mas é real. E a crítica, afinal, é dirigida ao conjunto social. Famílias que moram juntas de favor, infraestrutura que foi construída para descartar, poder público que olha para áreas nobres e esquece o resto. E mais, o episódio 2 mortos, 9 feridos, não é só estatística. Cada número tem rosto, tem suor, tem dor, mas muitos números são invisíveis, enterrados sob o silêncio da rotina. Quando o pensador brasileiro Olavo de Carvalho falava da cultura destrutiva do marxismo cultural, da desmontagem dos valores tradicionais, lembre-se que parte desse cultural se manifesta no abandono desse povo, no esquecimento de que a casa é um pilar, a comunidade é uma aliança, a fé é amparo. Wikipédia. 3. A fé, a moral e a responsabilidade. No meio dessa dor, cabe lembrar o Evangelho, cabe recordar que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6. Quando a sociedade decide que o tesouro está em obras grandiosas, em selfies de inauguração, em discursos elegantes e esquece que o tesouro está no barraco digno, na criação dos filhos, na calçada limpa, no vizinho protegido, aí o coração se distorce. E o resultado está na cena do desabamento. O conservadorismo, no sentido verdadeiro que Roger Scruton e Burke delinearam, não é simplesmente resistir ao novo, mas respeitar o legado, proteger o que de valor foi acumulado e impor limites ao acaso. Plato. Stanford Edu. Traduzido para a vida de cada dia: casa bem construída, comunidade unida, responsabilidade compartilhada. Quando a guinada para o novo a todo custo se dá sem raiz nem alicerce, o desastre se aproxima. E a Bíblia? O homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os iníquos avançam e são castigados. Provérbios 27:12. Quem estava vendo? Quem escondeu-se? Quem libertou-se da negligência? É fácil olhar o vizinho e dizer, ele fez errado. Mais difícil é olhar para nós, para as instituições, para a cultura que consente com isso. 4. O clímax. A casa que falhou e a sociedade que vacila. Agora, meu povo, aqui chegamos ao ponto alto. Imaginem o estrondo, o grito, o pó, o susto, o olhar que se perdeu. A casa que falhou, símbolo, metáfora, aviso, e a sociedade que vacila. Estamos tendo colapsos morais, sociais, institucionais. Onde o Estado deveria garantir, ele terceiriza. Onde a comunidade deveria vigiar, ela se omite. Onde a família deveria estar firme, ela se fragmenta. E pensem comigo. Se uma casa simples num bairro de Olinda desaba, quantas outras casas, no sentido cultural, institucional, moral, estão aos trancos e barrancos pelo país afora? Quantas famílias, escolas, igrejas, prefeituras, empresas deixaram de ser alicerçadas e tornaram-se provisórias, prontas para cair? O relógio do mundo toca o sino.
Como Burke dizia, quando opiniões antigas e regras de vida são removidas, a perda não pode ser estimada. A partir desse momento, não temos bússola para governar-nos. Tutor Ubuntu.net. E cá entre nós, quantos ainda têm bússola? A casa caiu porque o povo perdeu o leme ou porque o leme ficou enferrujado. E a piada que ouço nos becos, se fosse metrô para a Zona Nobre, já teriam socorrido com helicóptero. É sarcástica, mas precisa. É crítica social de raiz. É denúncia e vem com um sorriso torto. O desconforto entra com riso, porque o riso denuncia o absurdo. 5. Moral da história. Lição e conselho para o meu público querido. Então fica a lição, e eu botando-me ao leme desse barco chamado Conversa com Vocês, digo, não esperem que o outro resolva. A casa não se ergue apenas com verba, erguida com responsabilidade, com cultura. Como Chesterton lembrava, o milagre está no comum. Valorize o que é local, o que é próximo. A comunidade que cuida da calçada, que limpa a cisterna, que pergunta, tu vais bem? Essa comunidade é antídoto contra o desastre. E aos nossos gestores, não deixem que o povo viva em condições em que a negligência vira rotina. Porque a casa que desaba leva vidas, e leva sonhos, e abala a confiança. E confiança é a base de qualquer estado decente. Burke dizia que as instituições que resistiram ao tempo guardam sabedoria acumulada. Enciclopédia Britânica. E essa sabedoria não está em prédios reluzentes, mas na dignidade do povo simples. E a fé? A fé está aí para nos lembrar que não somos só pó de terra, somos pó que caminha rumo ao céu. Não ignoremos a moral, a família, a tradição, não como resistência ao progresso, mas como salvaguarda contra a barbaridade. Portanto, meu povo, cuidemos da casa, não apenas a de tijolo, mas a de valor. Cuidemos do bairro, da vizinhança, da igreja, da escola. E quando virmos rachaduras, e veremos porque somos humanos, que não esperemos virar escombros, que façamos manutenção, que façamos reforma, que façamos aliança. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse papo pernambucando, que mistura barro, padaria, risada, oração e crítica firme. Convido vocês. Comentem aqui embaixo. O que vocês acham que causa essas tragédias estruturais no Brasil? É culpa da chuva, da negligência, da cultura, do Estado ou tudo junto? Quero ler suas histórias, suas opiniões, seus causos. Se gostou desse vídeo texto, curta, compartilhe com seu vizinho, seu parente, seu amigo que vive em casa simples ou que cuida de comunidade. E inscreva-se no canal para não perder os próximos Pernambucando por aí. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.